Eu não acredito que esse pastor adventista, pastor Luiz Gonçalves, falou isso. Gente, presta atenção, porque todo pastor adventista ele é tendencioso. Você não prestar atenção no que eu vou falar agora, você será uma presa fácil para cair nesses falsos estudos. Presta atenção. Vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da... Muito bem, ficou legal. Agora, antes da gente prosseguir, vamos analisar esses dois casos aqui. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, certo? Certo. Se alguém tem dúvida, eu vou citar 3 textos, você pode tomar nota. Romanos 7:7, Romanos 4:15 e 1 João 3, verso 4. Essas 3 passagens confirmam que pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei, cometeu pecado. E aí as pessoas dizem, e a lei foi abolida. Vocês já ouviram falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Oh, acho que todo mundo já ouviu falar isso. Veja. Só para vocês entenderem, ele está afirmando que a salvação depende da lei. Ok? Por quê? Porque ele quer incluir aí a guarda do sábado. O objetivo dele nesse vídeo é falar que não quebrando a lei, você não será salvo. Então você precisa guardar o 4º mandamento, que é a guarda do sábado, porque pecado é a transgressão da lei. Então ele está dizendo, se você não guardar o sábado, você está em pecado, vai quebrar a lei e você não será salvo. É o que ele está dizendo. Olha só, presta atenção. De lá para cá. Se não tem lei, não tem? Vamos, irmãos, não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa. Ela foi esperta. Vamos lá. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Observe que a todo momento ele está falando da lei, que a lei é o pilar para que tudo dê certo, para que você seja salvo. Ele está colocando a lei como a pedra angular de esquina. Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Se não tem evangelho, para quê? E se não tem igreja, para quê? Para quê, pregador? Não é? Não é verdade, Vinícius? Para que pregador? E nós dois. Eu sou pregador e você está segurando a placa. Não precisa de pregador. Entendeu, irmão? Cai tudo por terra quando se tira o quê? A lei. Pronto, aí ele falou o que ele queria. Cai tudo por terra quando se tira a lei. Ele está dizendo, não pode tirar a lei, porque se não tiver lei, para que igreja? Para que pregador? Para que Jesus? Por Cristo morreu em vão. Você precisa da lei para ser salvo. Mas vocês têm que entender que ele faz esse jogral, que eu cortei o vídeo, que o vídeo é muito longo, para ele dizer assim, que se você quebrar o 4º mandamento, você não está salvo. Acorde, gente. Eu vejo pessoas compartilhando um vídeo desse e mal sabe que ele está tentando embutir o 4º mandamento como a regra principal da salvação. E tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Continua aqui, gente. Então não precisa de pregador mais. E já que não precisa disso. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Calma, Vinícius, calma. Você já está indo embora? Irmãos, tudo isso porque mexeram na lei. Então não precisa de pregador. Já que não precisa, Vinícius, eu também vou embora. Nós dois. Vamos embora? Não, nós vamos embora, nós dois. Irmãos, mexer. Sou, vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da. Muito bem, ficou legal. Agora. Ó, vocês estão vendo ali o jogral, ó. Pregador, igreja, evangelho, Jesus, graça, pecado e lei. Ele está dizendo o seguinte, que se você tirar a lei e você não cumprir a lei, então você vai mexendo em tudo isso aqui. Agora nós vamos aos estudos bíblicos, né?
que os adventistas eles gostam de fazer esse jogral para mexer com o seu psicológico. Vamos lá, meus irmãos. Bom, vamos lá. A Bíblia vai nos dizer, em Jeremias, capítulo de número 31, em diante, a respeito de uma nova aliança. Pecado é a transgressão da lei? Sim, é a transgressão da lei. Porém, conforme Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, a Bíblia vai falar de uma nova aliança. Olha o que diz: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Então, Jesus aqui, o profeta Jeremias, está apontando para uma nova aliança, para um pano novo, para um odres novos, para um vinho novo. O profeta Jeremias está falando de um novo concerto, de um novo pacto, não um pacto feito em tábuas de pedra. Pecado é a transgressão da lei? É a transgressão da lei, mas a questão é qual lei que ele está falando? Está falando da lei gravada em tábuas de pedra, que Paulo chama como ministério da morte, ministério transitório passageiro. Paulo chama de ministério da morte. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia diz que Jesus não veio abolir a lei. De fato, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio abolir a lei? Não, ele veio cumprir. Mas nós sabemos que Jesus é o cumprimento da lei. Jesus aboliu a lei? Não, Jesus não aboliu a lei. Mas em Jesus ele cumpriu. E quando Jesus cumpre, um novo concerto entra em vigor. Vocês precisam entender isso. Eu vejo muita gente falando assim: a lei não foi abolida, pastor, então está de pé. Sim, a lei não foi abolida. Em Cristo ele cumpriu. A partir do momento que Cristo cumpre a lei, entra-se um novo concerto, conforme o texto de Hebreus. A Bíblia diz que mudando o sacerdote, muda-se a lei. Ou seja, Cristo morreu no tetelestai, entrou-se um novo concerto e mudou-se a lei. Ou seja, a lei não foi abolida, a lei foi editada. O livro de Hebreus diz que para que um testamento tenha validade, é necessário que morra o testador. Então, no Velho Testamento, nós estávamos numa lei. Na graça, inicia-se uma nova lei. Então, de sorte que se você não cumpre a lei, você está pecando. Mas nós vamos aprender nesse vídeo qual é a lei que nós estamos inseridos. A Bíblia diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumprir. Jesus, de sorte, ele cumpriu. Porém, após o cumprimento da lei, Jesus editou uma lei e colocou nós em uma nova lei, conforme o texto de Jeremias 31. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 28 diz: este é o sangue da nova aliança. Ou seja, quando Jesus morre, uma nova aliança entra em vigor. Por isso ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o velho pacto, ele naquele exato momento em Cristo se cumpre o velho pacto e entra uma nova aliança. O problema dos adventistas é que eles pegam esse texto de Romanos e dizem: olha, se você não cumprir a lei, você está pecando, de sorte que o pecado é o não cumprimento da lei. Só que eles não falam que nós estamos inseridos numa nova aliança. E aí é desleal o que eles fazem. Jesus diz assim: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Então, no sangue de Cristo, no tetelestai, não está consumado, a lei, ela é editada e nós entramos então em um novo concerto. No texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 a 11, Paulo vai chamar a lei que os adventistas tanto defendem como ministério da morte, ministério transitório. Aí eu pergunto para os adventistas, já que vocês falam tanto de lei moral, lei cerimonial, não, porque o que foi abolido foi a lei cerimonial, não a moral. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 a 11, Paulo está falando de qual lei? Da lei moral ou da lei cerimonial? Paulo está falando de uma lei gravada em tábuas de pedra. Eu pergunto, qual é a lei gravada em tábuas de pedra que Paulo chama de ministério da morte transitório, passageiro? Olha só o que diz o texto, 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 7 a 11. E se o ministério da morte, gravado
com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui fala a respeito de dois ministérios, o ministério da morte, a lei dada em tábuas de pedra, e fala a respeito do ministério do Espírito, a nova aliança. Então aqui, senhores, vocês devem perguntar para os adventistas, essa lei é a lei moral ou cerimonial? Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz que a lei nos serviu de aio, de tutor. O que é um tutor, o aio? É um tutor, educador de criança. Então a lei aponta para Cristo, nos serviu de aio, de tutor, de educador. Mas vindo Cristo não temos necessidade do aio, do tutor. De modo que a lei se tornou nosso aio para conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Olha só, gente, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mudando o sacerdote, muda-se a lei. O pastor Luiz Gonçalves, ele fez um arrodeio, mostrou ali um jogral, só que ele não falou qual a lei que nós estamos inseridos. Só faltou isso. Porque qual que é a ideia dele? Gente, vocês têm que prestar atenção na malícia. A ideia dele é falar que a lei está de pé, e se a lei está de pé, você não cumprindo a lei, você vai para o inferno. E você tem que cumprir o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Todos nós sabemos que a guarda do sábado, o sábado foi dado na saída do Egito. Por quê? Porque o povo era escravo, o povo não tinha qualidade de vida. Então se tornou um mandamento perpétuo para Israel, porque eles foram escravos no Egito, eles não tinham qualidade de vida. Então todas as vezes que eles guardassem o sábado, eles tinham que se lembrar, estamos guardando o sábado, porque outrora, lá no Egito, nós éramos como peregrinos em terras estranhas, nós éramos escravos, então Deus deu como qualidade de vida. O próprio Jesus disse que o sábado foi dado em função para os homens. O sábado não foi dado em função o sábado foi dado para a qualidade de vida para os homens. Os homens não devem viver em função do sábado, mas o sábado em função dos homens. Porque quando muda-se o sacerdote, necessariamente também há mudança da lei. Então Jesus morreu, entrou-se um novo sacerdote, não o sacerdócio levítico, né? Mas o sacerdócio de Cristo, que Cristo é superior ao sacerdote levítico. Então muda-se a lei. O texto diz, mudou-se a lei, pastor Luiz Gonçalves. Hebreus capítulo 9, versículo 16 ao 17. Diz o seguinte, diz que testamento só tem validade com a morte do testador. O que significa? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 16, que o testamento só tem validade com a morte do testador. Ou seja, quando Jesus morre, entra-se em vigor um novo testamento. A nova aliança. Por quê? Porque enquanto você está vivo, vamos supor que você faça um testamento para o seu filho de bens. Esse testamento só vai ter validade quando você morre. Enquanto você está vivo, não tem validade nenhuma. Então, enquanto Jesus está vivo, ele está na velha aliança. Porém, quando Jesus morre, entra uma nova aliança, um novo testamento. Por isso que eu falo que existem muitos pastores que cobram dízimo, né? Baseado em Mateus 23, 23, e mal sabem eles que Mateus 23, 23, Jesus está debaixo de uma lei judaica. E essa lei, ela só é editada com a morte do testador. Olha o que diz, porque onde há testamento, há necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado depois da morte. De maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Então, enquanto Jesus está vivo, a lei da velha aliança, do pano velho, do odres velhos, dos vinhos velhos, do ministério da morte gravado em tábuas de pedra, ele está imperando. Após a morte de Cristo, entramos numa nova aliança. Daqui a pouco eu vou falar qual a lei que nós estamos inseridos. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17, a Bíblia diz assim, ninguém vos julgue por causa dos sábados. E sábados, pastor Luiz Gonçalves, está no plural aqui. Antes que vocês queiram falar que aqui não é o sábado moral, não, é o cerimonial, né? Porque vocês falam da lei moral, da cerimonial. Só que aqui está no plural. E ninguém vos julgue por causa dos sábados.
Então, é sábado tanto moral como cerimonial. Então, a pergunta é o seguinte: se a lei moral está de pé, por que Paulo não deixou cravado que nós deveríamos guardar o sábado, sendo que ele mesmo disse: ninguém vos julgue por causa dos sábados? Então, os adventistas, eles têm os costumes de falar de lei moral, lei cerimonial. Isso não existe. Lei é lei. Quando a Bíblia fala de lei, está incluindo todas as leis. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos, plural, sábados, plural de novo, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos continuar aqui, eu estou dando base bíblica para vocês entenderem, e eu vou falar em qual lei nós estamos inseridos. Aí ele disse o seguinte, que o pecado é a transgressão da lei, e citou o texto de Romanos. Mas qual lei, pastor? A lei do velho pacto? Não. Olha aqui a lei que nós estamos inseridos. João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ames uns aos outros. Então, aí vai ter adventista, é bizarro isso que eu vou falar, é bizarro. Tem adventista que fala, se a lei foi abolida, então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso furtar. Chega a ser coisa de primário, de criança, adolescente. Amado, a partir do momento que você ama o seu próximo, você não rouba. A partir do momento que você ama o seu próximo, você não engana, você não é talarico, você não cobiça, porque você ama o seu próximo. De sorte que a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Então Jesus disse aqui para os apóstolos, para os seus discípulos, um novo mandamento vos dou. O que vocês entendem de novo? Um novo mandamento vos dou, que ameis ao seu próximo. Nisso sabereis que sois meus discípulos. Então Jesus, ele deixou a lei dele fundamentada no amor. Então para de ficar escrevendo em comentário a mesma ladainha. Se a lei foi abolida, eu posso matar. Não, você não pode matar. Porque se você ama, você não mata. E se você mata, você deixou de amar. De sorte que o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, guardou toda a lei. Então, isso aí é uma deixa para vocês parar com esses assuntinhos idiota de vocês. Outro fato que eu queria abordar é o seguinte. Atos, capítulo 15, versículo 28. A Bíblia vai falar do conselho da igreja primitiva. E a pergunta é, se o sábado deve ser guardado, por que eles não deixaram determinado lá em Atos, capítulo 15, versículo 28, ou Atos 15, que a igreja deveria guardar o sábado? Hein, senhores? Por que os senhores não respondem, adventista? Olha só. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abastenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne, de animais sufocados e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Ou seja, aqui eles deixou determinado só sacrifício aos ídolos, carne sufocada, mas eles não deixaram assim, guarde o sábado. Em nenhum texto do Novo Testamento nós vamos ver a igreja primitiva guardando ou mandando guardar o sábado. Aí tem os adventistas que tendenciosos, que eles colocam no texto, mas Paulo guardou o sábado. Onde Paulo guardou o sábado? Aí eles pegam um texto que Paulo ia na sinagoga ao sábado. Óbvio que Paulo ia na sinagoga ao sábado. Por quê? Porque era uma estratégia evangelística. Ele encontrar lá os judeus, os judaizantes. E na onde ele encontrar os judaizantes? Na sinagoga. Tanto é que o texto diz que Paulo, durante 3 sábados, discutia na sinagoga a respeito do caminho. Isso significa que ele guardava o sábado de uma forma legalista? Não. Significa que ele usava como uma estratégia evangelística. É a mesma coisa de eu ir na igreja adventista ao sábado. Significa que eu estou guardando o sábado? Não. Significa que eu posso usar de uma estratégia evangelística para pregar para os adventistas ao sábado. Então pare com essas falácias. Romanos capítulo 13, versículo 10 diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lembra que eu falei para você? Que quando você ama, você não mata, você não rouba, você não faz nada disso? Porque a lei do cristão hoje é o amor. Pastor, qual que é a lei do cristão? O amor. Se você deixa de amar, você está pecando. Ok? Quando você deixa de amar, você está pecando. Então, respondendo ao pastor Luiz Gonçalves, quando ele diz assim, de sorte que o pecado é a transgressão da lei, e cita o texto de Romanos. O senhor só esqueceu de citar que, de sorte,
E o cumprimento da lei é o amor, ou seja, se você deixa de amar, você está pecando. E quem ama, cumpre todos os mandamentos. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, em Cristo a lei se cumpre. Jesus aboliu a lei? Não. Em Jesus se cumpriu a lei. Ali, no Tetelestai, se cumpriu e deu-se início a um novo conceito. É a mesma coisa de você ter uma lei no Brasil, vou fazer uma conjectura, você tem uma lei no Brasil e, de repente, essa lei ela é editada. Ela é editada. Foi o que aconteceu. A lei foi abolida? Não. Ela foi editada. Ok? Nós estamos debaixo de outra lei. Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois cria-se em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Dizendo, nova aliança, ele tornou-se antiquada a primeira, ou seja, Jesus, através da nova aliança, ele tornou antiquada a primeira lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido. Então, o texto já diz que foi envelhecido a velha aliança. Perto está de desaparecer. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, guarda do sábado, né? Ele diz que a lei, que a salvação depende da guarda do sábado. Mas pela fé em Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, guarda do sábado. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Né? Nós temos aí nos livros da Ellen G. White, a profeta falsa, né? E aquele que não guarda o sábado é do diabo, aquele que come carne vermelha é do diabo. Inclusive, ela disse um monte de falácia aí que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal em vários planetas, e foi ratificado pelo pastor ao meu lado aqui, que vocês estão vendo, que me deu até um branco aqui, Rodrigo Silva, que existem árvores do conhecimento do bem e do mal em vários planetas, sem falar que ele disse que Jesus era o porteiro do céu. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: o pastor errou quando ele disse Romanos, o texto de Romanos, que diz que sorte que o pecado é a transgressão da lei? É, mas qual lei? Ele só esqueceu de falar qual lei. Então ele quer levar as pessoas a guardar a lei para introduzir a guarda do sábado. Agora, com relação à guarda do sábado, Colossenses capítulo 2, versículo 16, por que Paulo não deixou isso claro? Então tem algumas indagações aí que eu espero que vocês respondam. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Comenta, compartilha e não esqueça de se